Você já se pegou pensando no que é pensar? Você programa o seu pensamento? Via de regra, nós achamos que pensar é algo natural. É, até certo ponto, quando a gente pensa em termos de subsistência. Há um padrão que, dependendo de como a gente entende, é comum a demais seres vivos, né? Gosto muito do título de um livro de Lia Luft, que é Pensar é Transgredir. É o título do livro e título de uma das suas crônicas. Porque pensar é ir além. Pensar não é qualquer coisa. Não é algo que basta deixar que acontece simplesmente entre todo e qualquer ser humano. Nós, a partir da revolução cognitiva, do que passamos há mais de 100 mil anos, tivemos uma conformidade em nosso cérebro com a sua rede neural que permitiu a existência de pensamento, que permitiu também a evolução da linguagem e essa linguagem junto com uma evolução de pensamento, para além da subsistência. Agora, o que é ser consciente? O que é ter consciência do que acontece? Nós não temos consciência, por exemplo, do processo que manda o nosso organismo inspirar ou expirar, tá? Tanto que a gente não controla a respiração em momentos de ansiedade. Muitos desmaios acontecem por falta de controle da respiração. Quer dizer, falha o pensamento, falha a mente nesse controle inconsciente. No entanto, há muita coisa em nós que é inconsciente, tá? Tem muita coisa. Pensamos também quando não estamos pensando, e isto a ciência tem descoberto através de mapeamento da atividade do cérebro, enquanto uma pessoa está sem se preocupar com pensamentos da vida cotidiana. Isto significa que há um modo automático, inconsciente que acontece em nós. Mas a qualidade desse modo automático que acontece em nós depende muito da qualidade de quando temos consciência. Aí cresce e muito para que possamos pensar e pensar com qualidade o trabalho de leitura. Quem lê não tem somente mais palavras, tem mais possibilidades de conexão. Os neurônios funcionam de outra forma. A educação, ela precisa ser pautada na leitura. O que é ser pautada na leitura? No sentido amplo. É reconhecer a leitura que o ser humano é capaz de fazer, independente da escolarização, né? Independente da sistematização de conteúdo, de conhecimento, de determinação, se vai estudar língua portuguesa ou matemática, é anterior, tá? Precisamos preparar o ser humano para reconhecer o mundo ao seu redor. E é isso que nós temos com isso que nós temos que nos preocupar enquanto olhar para a infância, olhar para a criança, para que a educação seja voltada para um trabalho de leitura que vai alimentar o pensamento, vai alimentar a cognição deste ser humano em formação. Nesse sentido, temos que reinventar a escola, temos que repensar o que entendemos educação escolarizada, educação formal. A leitura precisa ser o ponto e o foco central. E isso significa o quê do ponto de vista prático? Que nós, entre outras coisas, não precisamos ter a neura da alfabetização a qualquer custo. Isso não significa ignorar o papel da escrita e da alfabetização no desenvolvimento humano. Por quê? Porque boa parte do conhecimento que nós atingimos, que nós alcançamos, é através da leitura escrita. Tá? A linguagem escrita tem um papel que produziu transformações na mente humana, no cérebro humano, em sua disposição. Então não é qualquer coisa a alfabetização, não é questão de negá-la.
É questão de pensar qual que é o arcabouço, qual que é a estrutura que eu estou dando para a criança antes de ela atingir a evolução da linguagem escrita. Ela precisa atingir e compreender a evolução do seu pensamento, da linguagem natural em si, falada, verbal, mas não escrita, né? Ou a linguagem não verbal, como ela se expressa por gestos, por sentimentos, por olhares, por desenhos, por qualquer expressão que nós tenhamos. A escola ganha outra visão se nós pensarmos desta forma. Por quê? Porque nós precisamos repensar quem que é o ser humano neste primeiro quarto do século XXI, depois de um longo processo de evolução. E o primeiro passo é reconhecer que nem todas as pessoas alcançaram ou alcançam o potencial cognitivo que o ser humano tem. Tá? O que isto significa que temos uma capacidade inferior? Não. Significa que existe um potencial e quando ele não é trabalhado, nós nos encontramos muito próximos do ser humano primitivo. Aquele ser humano que vivia de coleta, que vivia nas cavernas e não tinha uma relação social complexa como nós temos hoje, com as relações que nós possuímos hoje e com o entendimento e possibilidade que nós podemos alcançar hoje. A civilização gerou certas características que mexeram com o nosso pensamento. Depois, a urbanização gerou novas transformações e nós já estamos num estágio, né, de aceleração através da informatização. Então, tudo isso tem que ser considerado e fazer repensar que seres humanos nós somos. Então, todas as ocorrências do cotidiano, a violência, o estado de saúde, um monte de fatores que nos envolvem, estão ligados à qualidade e à capacidade de pensamento que nós temos. Pensar fora do senso comum, além do piloto automático da subsistência, é transgredir a nossa própria humanidade. Porque é transformar essa humanidade em favor de algo que é para o todo dos seres humanos. É pensar num modo mais amplo. E isto não é qualquer coisa. Pretendo gravar vídeos com temas relacionados e com desdobramentos deste primeiro vídeo. Até mais!